Bom dia pessoal, aqui quem está falando de novo é o Marcos, eu sou um dos desenvolvedores aqui da ByPlayers. Eu vou continuar aqui com a parte 2 do vídeo VPIP e PFR na prática com o Poker Assistant ByPlayers. Então, para recapitular, na parte 1 desse vídeo a gente falou sobre o VPIP. Então, quem quiser assistir a primeira parte, vá no nosso canal do YouTube, encontra o vídeo lá, pode assistir. Debater alguns itens sobre como usá-lo, onde isso está demonstrado no software, então você tem a informação lá, ok? Agora, nessa parte do vídeo, nós vamos falar sobre o PFR, que é o aumento pré-flop. O que é o PFR? O PFR, na sigla em inglês pré-flop raise, é um número percentual resultante da quantidade de mãos que o jogador aumenta a aposta pela quantidade de mãos em que o jogador recebeu as cartas. Esse indicador ele é usado para determinar com quais cartas do range o jogador está usando para aumentar a aposta pré-flop. E o Poker Assistant divide esse indicador em 5 categorias. O muito passivo, o passivo, o balanceado, o jogador agressivo e um que não faz muito parte do PFR, mas aparece nesse indicador, que é o blind stealer. É quando a gente está ali nos blinds, no small blind, no big blind, e o jogador ali no final da mesa começa a aumentar no gap para roubar os nossos blinds. Então o software vai dar um alerta para você quando esse jogador estiver abusando um pouco desse blind stealer para você adotar uma estratégia de defesa. Ok? E aonde você vai conseguir ver o PFR no Poker Assistant? Você vai ver ele em duas partes. No conjunto de indicadores, tendo esse primeiro ícone aqui, e na barra de ferramentas, logo ao lado do VPIP, onde está marcado aqui em vermelho, então você consegue ver o percentual do PFR de cada jogador. Uma informação importante é que na seleção de cartas, aqui embaixo, você sempre vai ver as cartas exibidas em showdown identificadas da forma com que o jogador entrou na mão. Então, tudo que estiver em vermelho, o jogador deu raise. Okay? Ou ele deu raise abrindo no gap, ou ele deu um 3-bet, um 4-bet na aposta de outro jogador. Tudo que estiver em verde quer dizer que ele deu call. E tudo que estiver em azul quer dizer que ele deu limp. Tá? Ou ele estava no big blind e deu check. Então aqui nesse exemplo, a gente pode ver que ele tem aumentado aqui com o par de rei, tem aumentado aqui com o par de 10, e ele está limpando com um 10-6 blinds. E ele deu call com um par de ás e um ás valete. Ok? Então essa informação da seleção de cartas é importante para você estar aferindo o uso do PFR. Então, para explicar melhor em situações reais, eu, em vez de trazer uma parte mais teórica, eu realmente trouxe informações do jogo, né, exemplos reais para a gente estar entendendo. Então, a situação 1, eu encontrei um jogador que ele tinha o VPIP de 18% e um PFR igual de 18%. O que é isso? É importante lembrar aqui que o PFR nunca vai ser maior que o VPIP. Por quê? Porque o denominador desses indicadores são os mesmos, que é a quantidade de cartas que o jogador recebe. Então, numa situação como essa, a gente está vendo o jogador como agressivo, obviamente é agressivo. Tá? Ele é um jogador que joga valor, tá? Um jogador tight. E no range, a gente consegue verificar que 18% são todas as broadways, os ases com carta alta e todos os pares. E a gente fazer um comparativo na seleção de cartas, onde a gente está mostrando aqui que todas as cartas que ele foi para showdown ele estava aumentando, como esse ás de dama, esse par de 3, esse ás de rei. Então, na situação 2, agora eu trouxe um jogador um pouco mais solto, né, um jogador que está jogando aí 23% das mãos e tem um PFR de 10%. Então aqui, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele está aumentando quase metade das mãos. Então a gente vai ver aqui um jogador já passivo. A gente consegue aferir aqui as mãos que ele está aumentando pela seleção de cartas. Então, em mãos iniciais, ele aumenta com dama e rei, com par de 10, ás valete, ás 9. Ó, dos blinds, ele deu um call aqui de ás valete. E o que é isso no range? Então, aqui eu marquei, usei de novo o Poker Strategy para trazer para a gente um range de 23%. E tudo que está aqui para cima do range são as cartas que o jogador aumenta. Em teoria, aumenta, ok? Não quer dizer que ele faça isso.
Sempre. Pode ser que em vez de, por exemplo, aumentar com um par de as, ele prefere dar call com um par de as e ele aumenta, por exemplo, com 10 e 9 para tentar expulsar os jogadores, porque ele prefere, obviamente, jogar com um par de as e não jogar com 10 e 9. A única forma de aferir isso é olhando a seleção de cartas. Então a gente consegue ter mais certeza do que ele está fazendo. Na situação 3, eu tenho agora uma situação um pouco mais complicada, onde eu tenho um VPIP de 28% e um PFR de 9%. Ou seja, é um jogador bem passivo e joga bastante cartas. Então a gente pode ver nesse exemplo que é um jogador que já tem 95 mãos, está jogando 28% delas e está aumentando só 9. Então, como o range dele é bem amplo, que a gente pode ver desse lado de cá, né, ele teria um aumento aí dessas cartas aqui, okay, do topo do range, teria dando call com todo esse range em azul, okay, mas ele é uma informação difícil de precisar aqui, porque a gente está deixando esse jogador dar muitos limps. Então, se você olhar aqui, tem muitas coisas em azul. Ele já está dando limp direto. E o que acontece quando o jogador dá muito limp? Ele começa a distorcer as estatísticas. E você não tem mais certeza do que ele dá call, do que ele dá realmente um limp para dar um trapping, né, na gente, para tentar pegar a gente aí com cartas muito altas, a gente pensar que ele está jogando fraco. Então, se a gente tem um jogador desse na mesa, a gente precisa tomar cuidado para que ele não distorça toda a estatística dele. Então, se você olhar na seleção de cartas, você está vendo que tem muito limp, né? Não são calls, são limps. Isso quer dizer que ele está se aproveitando para entrar em mãos ou com mãos marginais ou com mãos mais duvidosas para tentar acertar alguma coisa importante no flop e tomar muita ficha da gente. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. O que acontece bastante é os jogadores darem muito limp nos blinds. Tá? Nesse caso aqui tem 2. Então, às vezes ele tem um range bem fraco aqui para limpar aqui nos blinds, e aí acaba distorcendo também as estatísticas. Então, sempre tem que estar olhando aqui a seleção de cartas para aferir essa estatística. Agora, vamos a alguns exemplos de situações reais que aconteceram em jogos que eu estava participando. Para variar, eu trouxe mais um exemplo aqui com o Rei Valete. Então, esse aqui sou eu, realmente sou eu jogando. Na situação que eu tinha um jogador aqui que abriu de meio de mesa, tá? Ele é um jogador passivo, loose, ok? Very loose, bem solto, jogando muitas mãos. E ele abriu 3x. Todos aqui foldaram, né, largaram, e a situação veio para mim. Eu aqui olhando esse jogador loose passivo, não tive dúvidas, efetuei o call nessa mão aqui, tá? Mas aí o que aconteceu? Esse jogador aqui do nosso lado, nossa direita, com 6 blinds, ele pegou e entrou de all-in. Aí eu estava preparado para dar o call. Eu falei, bom, esse jogador tem 6 blinds, ele está com um range bem aberto, pares baixos. Eu falei, eu vou dar call se o jogador daqui de cima fugir. Mas ele não fez isso, ele deu all-in também. A partir desse momento que ele deu all-in, eu automaticamente fui obrigado a conferir a estatística dele na seleção de cartas. E por incrível que pareça, a mão acabou dessa forma. Ele mostrando um par de rei. Esse jogador aqui de baixo mostrou um rei, um dama e2. Então ficou um par de rei aqui em cima contra dama e2. Obviamente meu rei valete era fraco. E como que eu cheguei nessa decisão? Eu olhei aqui a estatística dele do meio de mesa. E eu vi que ele só aumenta com mãos fortes. Ele só aumentou aqui com rei. E aqui, para confirmar também, eu olhei o blind e ele aumentou de ás e rei. Eu falei, bom, aqui eu só posso estar numa situação perdedora ou aí um coin flip contra 3. Então não tem sentido eu dar um call nessa mão, eu perderia muitas fichas, né? Ele levaria todas as minhas fichas, eu perderia o torneio nessa situação. Então, um fold baseado na seleção de cartas. Na situação 2, também foi uma situação comigo, uma situação que ficou um pouco facilitada por eu estar aqui com um par de ás na mão, e o meu jogador aqui de cima, o que aconteceu? Ele também abriu 2x do UTG, a situação veio gap até mim, e eu, pensando na situação, o que eu fiz? Eu tinha 12 blinds. Então eu precisava, essa mão é uma mão fundamental para que eu fosse para showdown com ele e trouxesse muitas fichas, aí dobrasse meu stack. Então eu pensei, como eu vou fazer isso? Eu falei, se ele for um jogador que está observando, ele está olhando as minhas cartas aqui, ele sabe quais são as cartas que eu estou aumentando. Então ele já viu eu aumentar com par de dama, já viu eu aumentar com par de rei. E viu eu limpar com par de 6, né, com um ás alto, dos blinds aqui com mãos, com pares baixos e com connectors. Então eu falei, bom, se eu der um call, ele vai pensar que eu estou jogando passivamente.
E outra coisa que me deixou um pouco mais atento aqui na mão é que na quantidade de mãos jogadas aqui, ele está alinhado, ou seja, ele está jogando, ele jogou 25 mãos até agora, 50% delas. Ele jogou isso de forma linear, ou seja, ele jogou 4 no início da mesa, 3 no meio, 4 no final, 4 no blinds. Quer dizer que provavelmente ele não aperta o range quando ele está em posição inicial, ou seja, eu teria chance de encontrar ele aqui com uma mão marginal, um connector, uma Broadways, coisa desse tipo. Eu provavelmente não encontraria ele de par de rei, par de dama. Tá? Então, com base nisso, eu falei, bom, aqui então, se eu for jogando passivamente, talvez ele vá apostar de novo. E por incrível que pareça, foi isso que fez. Eu dei um call aqui, na próxima, no flop, ele acabou acertando esse 9, né? Não, a situação não estava em all-in ainda. Ele apostou 300 fichas, eu dei call de novo. Na outra rodada ele apostou de novo pouco, eu acho que 400 fichas, aí sim eu fui all-in, porque eu já tinha mais da metade aí o pote já era maior do que o meu stack, então eu fui all-in, ele deu call. Eu tive uma situação difícil aqui no turn, porque ele poderia ter feito uma sequência, ter acertado o segundo par, então, mas mesmo assim eu optei por ir all-in. E ele realmente me mostrou uma mão que eu estava esperando, um 9-8. Ele acertou o par do meio, como eu joguei passivamente e depois fiquei com poucas fichas, acabei indo ao in e ele deu call e eu consegui aí dobrar meu stack. Então foi aferindo a informação com a seleção de cartas, olhando o PFR, aferindo na seleção de cartas, que eu consegui trazer esse jogador aí para colocar todas as fichas no pote e conseguir aí dobrar meu stack. Isso foi uma situação que me ajudou muito nesse torneio aqui para me levar até aí a mesa final. E agora, como é que eu vou ter certeza se eu estou jogando bem, aí se eu estou realmente trabalhando bem o VPIP e o PFR em conjunto? Você vai fazer isso através de um relatório no site da ByPlayers. Tá? Então você vai fazer o login, vai clicar lá em relatórios na parte superior do site e vai encontrar o relatório chamado Ações Pré-Flop. Esse relatório vai ser baseado nas últimas 6.630 mãos recebidas, então ele está sempre sendo atualizado. E você vai poder olhar aqui para cada situação que você dá pré-flop. Então, ou dando limpo, ou dando call, raise, tribet, forbet. Quantas vezes você repete essa ação? Essa atuação encerra a jogada imediatamente. Quantas vezes você venceu? Qual percentual de vezes você venceu? Quantas vezes você perdeu? E qual é o seu ROI desta ação? Como você vai usar isso? Se você é um jogador, por exemplo, eu aqui, você vai ver, poxa, Marcos, mas você limpa 504 vezes. Você não limpa muito? Na verdade, não é que eu limpo. É que eu encontro situações no jogo em que eu limpo atrás do jogador. Então o primeiro jogador limpou, eu vejo que ele é um jogador passivo, que pode me dar alguma brecha no pós-flop. Então eu limpo também para que ele não saia da mesa, porque se eu der um tribet eu vou espantá-lo. Então, mas são situações e estratégias que você tem que adaptar no seu jogo. Você tem que consultar realmente a literatura que você prefere, você tem que consultar o seu treinador para realmente ver se isso tem sentido na sua estratégia ou não. Você vai encontrar muitas estratégias que dizem para você nunca limpar, você realmente aumentar para que ninguém entre com mão marginal e acabe roubando os seus potes. Então você tem que estar aferindo isso. Você pode ver que aqui nos meus jogos eu sou mais lucrativo limpando do que dando call. Isso quer dizer que eu preciso melhorar a minha estratégia de calls. Ou seja, eu estou olhando o jogador e entrando em situações ou de coin flip, em situações em que eu não estou com um gap suficiente para realmente estar vencendo esse jogador no pré-flop. Então com esse slide a gente encerra esse primeiro vídeo sobre VPIP e PFR da série Na Prática com o Poker Assistant. Espero que vocês tenham gostado. Conversem entre si, usem o software para determinar se vocês estão realmente jogando de forma lucrativa, conversem com seus treinadores, procure usar o software com base na sua estratégia, não usa só o software sozinho, senão você pode ficar perdido. Lembrando que cada torneio, cada jogo, se é um jogo de cash game, se é um torneio, se é um MTT, um Sit and Go, ele tem estratégias diferentes. Então, realmente, use a sua literatura junto com o software para você realmente tomar decisões corretas, tomar decisões ótimas e ser cada vez mais lucrativo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.